Olá, bem-vindos ao Smart Conversations, o podcast da Cinti. Hoje viemos falar sobre como criar jornadas reais de WhatsApp no contexto de chatbot. Eu sou a Letícia, trabalho como analista de projetos aqui na Cinti e atuo como Product Owner em 2 times de desenvolvimento de chatbots. E hoje eu trouxe uma convidada super especial para falar com a gente. Oi, eu sou a Clara, sou Conversational Designer e o meu trabalho, na verdade, é criar jornadas reais no WhatsApp, no contexto de chatbot. Mas antes da gente entrar no tema de como criar jornadas reais no WhatsApp, eu gostaria de introduzir um pouco sobre a importância e o papel do WhatsApp na vida das pessoas. O WhatsApp, ele é uma ferramenta de conversação pessoal. Sempre foi e todo mundo aqui, todo mundo que está ouvindo a gente ou assistindo, usa o WhatsApp para conversar com a sua família, com seus amigos, com seus namorados, suas namoradas. Só que as empresas viram nessa interação pessoal uma oportunidade de criar também uma relação com os seus clientes. E aí, eles começaram a usar o WhatsApp como uma ferramenta de business. Exatamente, claro, isso é o que a gente mais vê aqui dentro da Cinti. Inclusive, pegando um pouco desse ponto que você trouxe, dele ter começado como uma ferramenta pessoal, a gente vê que é uma ferramenta muito difundida no mercado brasileiro, dentro da casa das pessoas. O WhatsApp está presente em 99% dos celulares, dos smartphones no Brasil, e 94% dos usuários utilizam a ferramenta todos os dias. Sim, e eu acho que uma informação importante aqui e interessante é que o WhatsApp nasceu em 2009 como essa ferramenta de comunicação pessoal, mas só em 2018 Caraca. é que a Meta, que é a dona do WhatsApp, lançou o WhatsApp Business. Então, a gente está falando de quase 10 anos de desenvolvimento de uma relação de conversas pessoais, onde cada um fala de um jeito, onde cada um tem o seu tempo e a sua expectativa de uso ali no WhatsApp. Exatamente, Clara. E mesmo dentro do WhatsApp, mesmo estando tão acostumados a utilizar, a gente vê, né, trabalhando com isso, a gente vê uma dificuldade em transpor jornadas que acontecem em outros canais digitais, como sites, aplicativos, para dentro do WhatsApp, né, na hora da criação de um chatbot. Sim, não, ponto perfeito para essa nossa conversa. Eu acho que é uma das principais coisas que a gente precisa começar a tratar quando a gente fala de criar uma jornada no WhatsApp, é que as empresas e os negócios, eles precisam chegar até nós com a mente muito aberta sobre o que a gente vai propor para eles fazerem no WhatsApp. Essa é, eu acho, que uma das primeiras barreiras e uma das primeiras dificuldades que a gente tem na hora de construir uma relação ou de construir um projeto com um cliente relacionado a isso. Então, acho que para introduzir um exemplo, é quando o cliente chega e fala: o meu usuário é assim. Ele vai conversar dessa forma, mas quem disse que ele vai conversar dessa forma? Quem te contou? Quem te contou que ele vai fazer assim no WhatsApp? Porque é exatamente isso que você falou. A gente tem o aplicativo, a gente tem o site, a gente tem as redes sociais. E as empresas, né, têm as suas áreas de marketing, suas áreas de BI, enfim, de comunicação. E elas ficam ali, né, levantando insights sobre os seus usuários. Só que a gente falar de rede social é totalmente diferente de falar de WhatsApp. Sim, total. Especialmente porque a gente está aqui conversando disso, de ser uma ferramenta muito pessoal. Sim, não, total. E eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente enfrenta quando um cliente chega para cá já com uma ideia muito estruturada na cabeça do que ele quer no chatbot. Então, ele já chega com o projeto pronto, ele já sabe tudo o que vai acontecer lá dentro. E isso acaba sendo um desafio para nós, porque nós somos experts, nós temos outros casos de uso, o que pode dar certo, o que pode não funcionar. Então, é muito importante que o cliente chegue também um pouco aberto para escutar as nossas opiniões, a nossa experiência, porque isso vai fazer muita diferença para o usuário desse cliente. Sim, eu acho que um exemplo aqui para trazer um pouco, né, para a vida real, a gente
quando a gente fala de criar um chatbot, Uhum. a gente precisa pensar, o seu usuário gosta de figurinha? Ele gosta de sticker? Ai, não gosta, não entende sticker. Ah, ele gosta de usar emoji? Ou gosta de usar muito emoji, pouco emoji? Se comunica bem usando ferramentas de botão ou sem botão? Ele gosta de ter um tempo de resposta maior. Como, por exemplo, a gente fica ali o cliente quer um tempo de... a sessão do usuário... A sessão, quando a gente fala, é o tempo que o usuário pode ficar interagindo com o bot ou ficar sem interagir com o bot antes do bot responder ou chamar para alguma ação. Uhum. Pô, tem gente que leva 3 horas para responder o WhatsApp. Tem gente que leva 3 dias, né, Letícia? Sou eu. Que leva 3 dias. Então, como que a gente consegue, logo no início, assim, de um projeto, levantar todas essas dúvidas? Porque são dúvidas mesmo. E eu acho que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de mostrar que dúvidas não são problemas, exatamente. Uhum. Dúvidas, a gente vai trazer uma resposta. Só que, para isso, a gente precisa ter um tempo de estudo, um tempo de investigação desse usuário. Total, até para entender, assim, qual é a dor desse cliente, o que ele veio buscar na Cinti, né? Ele quer criar um chatbot, ele quer criar por quê? O que ele está esperando, o que ele está buscando, que dor ele está resolvendo desse usuário. E uma coisa que eu achei muito legal que você trouxe é em relação ao que a gente vai usar dentro desse chatbot. Então, a gente vai usar emoji, a gente vai usar figurinha, mas o usuário desse cliente, ele entende esse tipo de comunicação? Porque para nós é algo muito, assim, do dia a dia. Pô, a gente se comunica por emoji, a gente se comunica por GIFs e figurinhas, mas muitas vezes os usuários desse cliente não vão entender. Então, tem esses memes eu acho muito engraçados na internet, que são de pessoas mais velhas, assim, eu não tô nem falando de idosos, mais velhas, assim, minha mãe, sua mãe, então, pessoas, sei lá, ali 40, 50 anos, que algumas vezes manda emoji sem saber o que significa. Então, tem um meme muito clássico, não sei se você já viu, que é da pessoa falando, tipo, sua tia morreu, e aí manda um emoji chorando de rir. Tipo, achando que era... Só que pra cabeça dela, ela tava chorando, é um emoji chorando. Então, assim, pra gente é muito óbvio, cara. Claramente o emoji tá rindo. Mas pra pessoa que tá usando, não. E tem um outro também, que é do aniversário, que vai mandar feliz aniversário e manda o cocôzinho achando que é um bolo. E assim, a pessoa não entende. Então, até isso a gente tem que levar em consideração. O que esse usuário vai entender como... quando você mandar um GIF, quando você mandar uma figurinha ou mandar um emoji, será que ele vai entender? Ou será que ele pode entender de forma errada e de uma forma pejorativa? Sim, não. No ponto, eu acho que isso traz também um outro desafio, uma outra questão que a gente tem que levantar nos nossos projetos com os nossos clientes, que é o porquê que você quer colocar isso. Então, a gente sabe como funciona o mercado, a competitividade de mercado, e, obviamente, tem referência, tem concorrência. Essa empresa fez isso, eu quero reproduzir isso. Sim, mas isso que você quer reproduzir faz sentido para o seu público? Por que você quer colocar um WhatsApp ou um chatbot? O que é que isso que você até já comentou, vai trazer de benefício? Porque um dos grandes problemas que a gente vê, e na verdade não é nem só um problema, é uma consequência de um projeto que começa já definido, onde a gente não encontra tanto espaço de descobrimento ou discovery, que a gente chama na nossa área, para trazer as melhores práticas ou o que você pode fazer, o que você não deve fazer, a gente vê uma consequência complicada, porque coloca no ar, a gente coloca esse chatbot no ar, a gente começa a ter as interações e as interações não dão o resultado que o cliente queria. E aí, talvez, acho que eu posso até fazer uma indicação aqui para quem tem interesse nesse ponto de quando o cliente dá feedbacks negativos. Aqui na Cinti a gente já fez um podcast sobre isso, sobre como lidar com feedbacks negativos, que eu acho que assim, também completa uma linha de raciocínio e um aprendizado para os clientes que querem colocar chatbot.
Eu fico muito... Não é chateada, mas é um pouco frustrada de quando você coloca... Poxa, a gente fez todo um trabalho, a gente sabe quanto tempo leva um projeto de chatbot para ser concluído. E aí você coloca no ar e tem feedbacks que, puxa, a gente podia melhorar aqui, a gente podia melhorar ali. Os usuários estão usando de uma forma que a gente não previu. Clássico. 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 É clássico. Então, eu acho que esse é um ponto bem relevante da gente ter em mente e dos clientes terem em mente quando eles chegam aqui. Uhum. E uma coisa que você falou me lembrou algo que eu ouvi ontem de um influenciador que dá consultoria para empresas, que era sobre feedbacks negativos. Ele falou: feedbacks de clientes, de usuários, são consultorias gratuitas. Então, na verdade, quando esse usuário está te falando que não está legal, ele está te dando uma consultoria que você, às vezes, pagaria horrores, o seu usuário está te falando gratuitamente, isso aqui não está legal. Então, é uma oportunidade de você melhorar isso, entender o que vai funcionar para ele, entender o que pode ser melhor até para a empresa, até para a própria marca. Então, eu acho que os clientes, quando chegam, eles precisam entender que nós somos experts, nós vamos fazer um trabalho de discovery o mais completo possível. A gente precisa muito do apoio desse cliente, então não é um trabalho sozinhos. Só nós vamos fazer, não. É um trabalho muito mais do lado dele, a gente mais funciona como uma orientação ali para entender. Então, precisa ter esse apoio do cliente e que ele saiba que, quando chegar o produto final, pode ser que a gente ainda precise modelar, mudar algumas coisas, entender. E faz parte do processo a gente sempre, tipo, olhar e iterar. Não tá legal, vamos melhorar esse ponto, vamos melhorar esse ponto. E aí, até puxando isso, Cláudia, eu queria saber o que você acha que pode ser feito, como que deve ser o processo para a gente criar soluções efetivas dentro do WhatsApp. Bom, eu acho que a primeira parte que a gente tem que levar em consideração é levantar absolutamente todos os dados que a gente tiver sobre o seu usuário. Uhum. O usuário, o seu cliente, o seu usuário da sua empresa. Aí, nesse processo, a gente consegue afunilar e entender qual é o público-alvo que vai utilizar o chatbot. Uhum. Porque, da mesma forma que a gente tem atendimento de call center, a gente tem atendimento por e-mail, a gente tem atendimento por formulário, tem as redes sociais. O chatbot vai ser mais uma forma de comunicação. Uhum. Ele não vai se tornar... todo mundo que é meu cliente vai usar o chatbot. Sim. Então, primeiro é entender para quem que a gente está conversando, para quem que a gente vai escrever, o que a gente vai falar para essa pessoa. Uhum. Então, acho que esse é o primeiro processo. Dados. Básico. Depois, um ponto que eu acho muito legal de fazer é entrevistar as pessoas que trabalham com esses usuários já. Então, fazer uma entrevista com as pessoas do call center, Legal. Fazer uma entrevista com o pessoal de comunicação, ou, por exemplo, é um chatbot que a gente vai fazer, vai ser um suporte para o nosso aplicativo. Então, eu quero entrevistar quem atende essas pessoas antes do chatbot existir. Uhum. E ali eu vou começar a entender exatamente o que o usuário busca. Qual que é o principal problema dele? O que ele não consegue fazer no seu aplicativo que faz ele acionar um suporte? Então, aí é o processo do discovery, né? Então, primeiro dados, depois entrevista, depois a gente vai consolidar todas essas informações. Uhum. E aí a gente vai fazer uma coisa que ela é polêmica, digamos assim, mas está dentro da nossa função, que é priorizar. Polêmico. Qual é a prioridade? Tudo é prioridade. Sim, então eu acho que essa parte é polêmica, porque quando a gente está conversando de um projeto de chatbot, e eu costumo falar isso para os clientes, chatbot não é um post de Instagram. Nossa, sim. Não é, que você vai pensar, essa é a ideia, eu vou mandar para a agência vai fazer o design, e eu vou programar o post para entrar às 9 da manhã da terça-feira. Uhum. E aí eu vou dar uma turbinada ali nele e ver o que é que vai acontecer.
Não, o chatbot, ele é um produto que demanda investimento de tempo, principalmente, e um investimento de insumos. É isso. Quanto mais a gente consegue levantar de informações do cliente e do seu cliente, Do usuário do final. usuário final, melhor vai ser o resultado. Então, aí a gente entra na parte que é depois da priorização, que, né, você talvez até possa falar um pouco sobre isso, como é essa negociação de priorização. E depois a gente entra na parte de desenvolver mesmo a solução. Vou aproveitar essa deixa para contar. É realmente complicado ali negociar com o cliente. Tem clientes que entendem um pouco mais sobre esse mercado de tecnologia, então sabe que tem processo, que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas clientes, eu acho que de mercados um pouco mais tradicionais, é um pouco complicado, porque você chega e pergunta o que a gente começa, por onde a gente começa? Nós eventualmente vamos fazer tudo, mas qual é a primeira coisa? O que vai resolver, assim, a maior parte do seu problema? E é muito difícil, porque o cliente, às vezes, ele não consegue priorizar. Às vezes, tem muitas pessoas envolvidas do lado do cliente e cada pessoa quer uma coisa. Então, é sempre muito importante, do lado do cliente, a gente ter um owner, uma pessoa que vai responder por esse projeto e que vai dar a palavra final. Não, a gente vai priorizar isso. Mas ali é um processo de muita conversa, de explicar que, eventualmente, a gente vai conseguir desenvolver tudo para esse cliente. E pode ser que daqui 2 meses ele nem queira mais uma coisa que ele quer agora, porque ele vai ver que o usuário dele não precisa disso, ou já resolve esse problema de uma outra forma. Então, tem toda uma conversa, um alinhamento, são reuniões para a gente conseguir alinhar, explicar para ele e, eventualmente, até sugerir. Então, a gente, com base no que vocês de design fizeram, descobriram, a gente consegue sugerir, né? A gente conversa muito também, né, Clá? Então, assim, a gente consegue sugerir, poxa, seria legal começar por isso. Ou então, seria legal começar por essa parte que é menorzinha, a gente consegue entregar mais rápido. Então, não é o todo, mas pelo menos já é rápido, o usuário já começa a testar e a gente já começa a ter uma resposta desse usuário. Pô, tá funcionando a solução? Porque, cara, às vezes não é isso. Às vezes o usuário não quer o que a gente acha que ele quer. E o que o cliente quer que ele queira. Ah, mas eu quero um WhatsApp. Tudo bem, mas você quer pra quê se o seu usuário não quer? Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito relevante e que aí são conversas de alinhamento com esse cliente até ele voltar e falar, tudo bem, então a gente aceita essa proposta e vamos seguir. E aí começa essa parte de desenvolvimento. Sim, acho que até a gente pode comentar um pouco sobre essa parte de desenvolvimento, que ela faz muito parte do tema do nosso podcast de como criar jornadas reais. Porque é isso, a gente entrou no discovery, né, no descobrimento da nossa solução, a gente fez a parte de priorização e a gente chegou no ponto técnico. O ponto técnico, pessoal, É um outro desafio. é um outro desafio gigante. Porque, e aí eu acho que é até interessante os clientes terem dimensão disso, até os clientes que estão ouvindo a gente, que têm interesse em colocar um chatbot no ar. O WhatsApp, ele é uma ferramenta que você não consegue mudar a interface dele. Não consegue. Tá lá, as features são da Meta, as funcionalidades, né? Falar com o tio Mark pra mudar. Tem. E aí, então, como que a gente cria uma jornada muito personalizada para o seu cliente? Com base de dados, com integração de API. Isso, o WhatsApp, ele é fenomenal, assim, ele é fenomenal. Não tem o que dizer das possibilidades de fazer coisas no WhatsApp. Mas não é uma coisa que só nós conseguimos fazer do nosso lado sozinhos. Então, depois que a gente definiu o que a gente vai fazer, essa é a hora do cliente envolver o time técnico dele. E, às vezes, falta um entendimento e uma compreensão do time técnico do projeto que a gente está fazendo já. Que já está rodando há 2, 3 meses as negociações, as conversas, o discovery, o levantamento de dados. Então, a gente chega e fala, cliente, precisamos do seu time técnico.
E aí parece que pro time técnico a gente tá começando um projeto agora. Vamos fazer juntos. Dar as mãos e fazer juntos. E não, a gente já definiu várias coisas antes. Então, eu também acho que a parte de desenvolvimento, ela é relevante o cliente envolver o time técnico desde o início. Até para falar, né, o que dá para fazer, o que não dá dentro da API do cliente. Exato. Ou se eles vão ter que desenvolver coisas novas na API deles. E aí, enquanto a gente está fazendo a parte de discovery, que é uma parte mais de business, eles já estão ali levantando os requerimentos e os requisitos da parte técnica. Sim. E eu acho que essa é uma negociação interessante, que vai além de um business, né? Vai além de um interesse de negócio, porque se você chega com a proposta e aí ela não pode ser executada porque faltam recursos técnicos para isso, a gente frustra o cliente, porque ele está esperando que a gente entregue aquilo que a gente disse que seria o melhor de entregar. E a gente também frustra o próprio tempo de projeto. Sim. Eu acho que isso você tem bastante... Nossa, isso impacta muito quando a gente chega ali na parte do desenvolvimento, esperando que as coisas vão fluir conforme o que estava previsto no cronograma, e aí a gente descobre vários problemas, várias limitações. E isso é até um ponto importante, assim, o cliente entender que existem limitações, e às vezes as limitações não estão do lado da Cinti, às vezes estão do lado do WhatsApp, ou às vezes está do lado do cliente mesmo. O cliente não consegue, a API dele não comporta, a API dele, o time técnico não está preparado. Então, assim, a gente precisa trabalhar, ter esse jogo de cintura para trabalhar com o cliente nessas questões. E aí envolve vários problemas, justamente a expectativa que o cliente criou do que a gente falou que ia poder fazer, ou que a gente conseguiria fazer do nosso lado, e o time do cliente não, o time técnico do cliente não está sabendo. Então, acho que esse é um ponto muito relevante que você trouxe, que é o cliente precisa envolver o time técnico dele no começo, justamente para a gente conseguir alinhar a expectativa desde o momento do discovery, para saber, pô, isso aqui não dá para fazer, seria o mundo ideal, mas não vai dar para fazer. Então, a gente pensa em uma outra alternativa. Sim, já pensar nessa alternativa desde o começo. Desde o começo, total. Senão a gente chega ali 3 meses de projeto, puxa, sinto muito, isso não vai poder ser feito. Hoje não, Faro. Hoje não, eu fiquei 3 meses falando que eu ia fazer e a gente não vai conseguir. Então, eu acho que em todos esses tempos, esses anos já que a gente trabalha juntas, a gente já passou várias vezes por esse tipo de conversa, e a gente vai também se refinando, né? Vai também ali adiantando os problemas que podem surgir. E eu acho isso genial, assim, numa dinâmica de time, porque aqui, acho que também é legal dar um contexto, a gente trabalha como um time que vai desde o PO, que trabalha mais com a parte de negociação, priorização, cronograma. Aí tem o designer, que vai pensar em toda essa jornada, e a gente tem nossos queridos devs que indispensáveis. São indispensáveis no nosso projeto e no nosso processo todo. Eles sempre estão juntos com a gente, fazendo, olhando a melhor forma que a gente poderia propor de seguir com esse fluxo ou seguir com essa funcionalidade. E muitas vezes propondo também, né? Sendo parte da solução. Total, porque eles têm... Todos os desenvolvedores e desenvolvedoras têm conhecimento, assim, absurdo das ferramentas de código e das próprias APIs dos clientes. Então, às vezes, o cliente chega, eu quero fazer isso. Eu não sei como fazer, às vezes. Não vou... Às vezes a gente acha que nem dá pra fazer. Exato, e aí algum desenvolvedor fala, não, isso aqui dá dessa forma ou dessa forma. Então, aí eu acho que é legal os clientes e os ouvintes do nosso podcast terem dimensão da multidisciplinariedade dos nossos times para construir um projeto. Sim. E eu também gostaria de introduzir um assunto, porque eu acho que até aqui a gente falou de cliente que já chega com uma ideia, tem uma alta expectativa e tem ali um interesse em fazer uma coisa grandiosa no WhatsApp e levar para o seu usuário uma grande experiência. Mas eu acho também que a gente se depara com alguns clientes que querem fazer só o arroz com feijão.
Só o básico, sim. Tem esses clientes, e esses clientes é um desafio, também um desafio, só que um desafio um pouquinho diferente, que é você mostrar para esse cliente todas as possibilidades que ele tem dentro do WhatsApp. Então, muitas vezes o cliente chega e ele fala, eu quero o menuzinho URA, que daí, para quem não sabe, é aquele menu que, né, opção 1, tal coisa, 2, tal coisa, e o usuário vai ter que digitar o número da opção. Então, assim, esse tipo de menu, ele super funciona, ele tá aí, existe no mercado há anos, mas ele não é a melhor experiência da maioria dos usuários. E aí aqui a gente diferencia, né, que é importante a etapa de discovery, justamente para entender o que esse usuário vai entender melhor, vai gostar melhor, o que vai ser a melhor experiência para ele. Mas de uma maneira geral, acho que talvez você concorde comigo, que botão ou aquela outra feature que é o WhatsApp List, que ele seleciona a opção, são opções melhores com mais usabilidade para os usuários. Então, às vezes o cliente chega ali muito no básico e a gente tem que ensinar ele, tipo, mostrar para ele, olha, não, você tem essa opção de botão, que vai ser muito mais fácil. O seu usuário não vai precisar digitar, ele só vai clicar. E aí também tem a questão de que, às vezes, dele poder digitar, ele vai digitar uma coisa que, às vezes, não tem nada a ver com as opções que estão ali. E aí o botão, ele ainda pode digitar, é o WhatsApp, ele ainda tem o espaço livre para digitar, mas às vezes é mais fácil, vou clicar no botão e já resolvi meu problema. Então tem esse desafio dos clientes que são mais minimalistas ali e não entendem muito das possibilidades que o WhatsApp entrega pra gente, né? E a Meta tá sempre evoluindo e trazendo novas features pro WhatsApp. Sim, esse tipo de cliente eu acho até divertido de você conversar, porque você entra numa dinâmica de educar o próprio cliente, porque talvez ele próprio use o WhatsApp, mas não use o WhatsApp da melhor forma. Sim. Quando ele está fazendo as suas coisas ali no WhatsApp. Então, voltando ao ponto inicial da nossa conversa, por ser uma ferramenta muito pessoal, às vezes os clientes, nós mesmos, né? Todo mundo que trabalha com chatbot e os próprios clientes confundem um pouco o que eu pessoalmente gosto de fazer no WhatsApp com o que a minha empresa vai fazer no WhatsApp. Não é necessariamente porque você gosta de enviar figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite, que o seu bot precisa enviar bom dia, boa tarde, boa noite. Se o usuário queira receber, né? Exato. Então, todo esse processo, eu acho que vale a pena muito escutar e fazer testes. Eu acho que aqui é um ponto que eu gostaria de frisar e levantar, e eu acho que você também concorda comigo, que é a experimentação. Sim. O produto WhatsApp, o produto chatbot, ele é muito novo. O Brasil é um mercado gigantesco, bilionário de WhatsApp. A Índia também é um mercado enorme de WhatsApp. Mas, assim, você vai nos Estados Unidos, ninguém sabe o que é WhatsApp. Não. Então, assim, a gente é laboratório de WhatsApp. O Brasil é laboratório de WhatsApp. Isso é muito legal. Porque as nossas experiências e os nossos produtos, daqui a pouco não, já estão sendo importados. Aqui mesmo na Cint, a gente tem experiência de mostrar para cliente americano use cases do Brasil. É um intercâmbio, assim, que o Brasil tá na lanterna do processo de criar chatbots no WhatsApp. Então, por isso que nós somos um mercado ainda de experimentação, porque é daqui que saem as boas experiências, é daqui que saem as boas práticas. É claro que a Índia também é um mercado grande. É o maior, né? É o maior. Na Índia, eles trabalham um pouco diferente com o WhatsApp, tem muito uma questão de compra, que aqui no Brasil é papinho, né? Brasileiro gosta de papear. Conversinha. Brasileiro gosta de fazer conversa. Então, é muito legal pro próprio cliente que vem buscar a nossa expertise entender que ele tá criando um negócio novo, revolucionário. É um pouco... Você já parou pra pensar que as pessoas hoje, elas não atendem muito telefone,
Elas querem resolver os problemas delas no tempo delas. No tempo delas, sim. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque até para mensagem, cada pessoa tem seu tempo. Então, assim, as pessoas que me ligam, elas se frustram porque eu não atendo. Eu não atendo, gente, não gosto. Tô trabalhando, tô focada em outras coisas. Às vezes eu tô no tempo de descanso e falo, meu Deus, o que que é essa ligação? Não vou atender. E mensagem também, que é uma coisa de que às vezes a pessoa, pô, tem que responder rápido. Não, então acho que assim, a gente tá num mundo de que cada pessoa tem seu tempo. E eu acho que o chatbot, ele traz muito essa facilidade de, pô, a empresa te mandou uma mensagem, você não precisa responder agora, você pode responder daqui a um tempo, né? É claro que isso depende do tempo que a empresa fala, que o usuário pode demorar para responder, mas assim, eu não sei o que você pode falar dos seus outros clientes que a gente não trabalhou juntas, mas muitos dos meus clientes a sessão é longa, então assim, tem horas para responder. O que é uma facilidade absurda, porque às vezes a gente está focado em outras coisas, não consegue olhar o celular, não é uma prioridade. Acho que tem isso, né, também. Não é uma prioridade responder essa empresa. Então, o chatbot traz muito essa facilidade, esse conforto de eu posso responder na hora que eu puder, na hora que eu tiver tempo. Sim. Eu até gosto de, quando eu tô começando, né, a pensar numa jornada e numa interação, falar para o usuário que ele está conversando com um assistente virtual. Sim. E que tá tudo bem ele responder no tempo dele, assim. Porque eu também acho que, claro, quando a gente faz um transbordo para um atendimento humano dentro do WhatsApp, aí o próprio agente vai falar, olha, por favor, você tem cerca de 4, 5 minutos para me responder, porque você está numa fila de atendimento humano. Uhum. Mas quando tá falando com o WhatsApp, com o chatbot, meu, você é livre para Sim. fazer aquilo que você precisa. E eu acho que um ponto nesse sentido de liberdade do WhatsApp e do chatbot é exatamente a gente pode fazer experiências diferentes para o seu cliente dentro do mesmo chatbot. Então, por exemplo, você faz um teste. Uhum. Você vê que 50% dos seus clientes preferem responder com mensagens conversacionais, digamos assim. Como assim? Aqui, inteligência artificial, né? Que eu preciso, acho que, dar um contexto de como funcionam os chatbots. A gente tem, em base, assim, não é regra, mas como base, a gente tem 2 caminhos. Ou um caminho que a gente vai fazer árvore de decisão, Tá. onde o usuário vai responder etapa por etapa, então seu nome, seu e-mail, sua data de nascimento, enfim, as informações necessárias, o que você quer fazer hoje aqui. Ou você pode ter um caminho de inteligência artificial, de inteligência de conversa, onde o usuário vai ter um pouco mais de liberdade. Só que aí também eu acho que a gente pode falar sobre isso, é um outro projeto, é uma outra complexidade de chatbot, que é usar machine learning e utilizar a experiência de linguagem conversacional. Que aqui também estamos fazendo um laboratório, mais uma vez, gente, o Brasil é um laboratório de várias experiências no WhatsApp, e essa é uma delas. A gente já falou aqui de clientes que têm um perfil mais inovador, a gente falou de clientes que têm um perfil mais conservador, e a gente tem um perfil de cliente que quer ser revolucionário na inteligência artificial. E aí é um segundo step de evolução de chatbot, que eu sou fascinada, assim, hoje, na minha vida pessoal, assim, eu até sei que eu poderia ter feito faculdade de letras para trabalhar com isso. Assim, hoje, gente, quem quiser fazer faculdade de letras, façam, tá bom? Façam. Propaganda. Porque assim, hoje tem um mercado de inteligência de linguagem que é fenomenal e é assim, bizarro o tanto de coisa que a gente pode fazer só aprendendo com como as pessoas se conversam no WhatsApp. Sei lá, eu tenho uma esperança, assim, de que o futuro é esse. Ah, com certeza. E assim, o que a gente vive hoje é muito comecinho, né? Assim, a gente vê que ainda, por mais evoluídos que já estejamos, a gente ainda
vê que estamos crus nesse cenário, nesse setor de inteligência artificial em chatbot e tudo mais. Mas eu não tenho dúvidas de que daqui a alguns anos a gente não vai nem pensar mais em árvore de decisão. Vai ser uma coisa muito mais fácil para o usuário, muito mais direto ao ponto, muito melhor, assim, para a experiência desses usuários, né? Até lá temos alguns degraus para subir, vários desafios, mas eu acho que é muito legal a gente estar numa empresa em que a gente possa trabalhar com isso, a gente tem um time dedicado a isso e que a gente possa, né, ir aos poucos se aventurando nesse mundo de inteligência artificial dentro de chatbot. Sim, o futuro é esse. E assim, tem também, além da inteligência artificial do WhatsApp, na conversação, a gente também tem os chatbots de assistentes virtuais, como Alexa, Siri, enfim, que também já estão aí, vieram para ficar. E que a Cinti já está olhando para isso também, e é isso que você comentou. A gente tá no primeiro step ali de uma evolução conversacional que veio para mudar a forma com que as empresas se comunicam com os seus usuários. Porque quem vai ditar como que eu vou me comunicar com o meu usuário é o meu usuário. Sim. Não Concordo. é a empresa. A empresa vai falar da forma com que o usuário precisa receber e quer receber. E é isso que a gente tá aqui, e eu acho que é isso que a Cinti oferece com toda a expertise que a gente tem de multidisciplinariedade de pessoas, de profissionais, de funções, né? Sim. E aí eu acho que para finalizar, a gente pode dizer que esse processo de construir uma solução dentro do WhatsApp é um investimento de recursos, de tempo, de dinheiro, mas o retorno ele é muito grande, ele é muito valioso, né? Para os usuários, para o cliente e para a gente também, né? É muito satisfatório a gente ver uma solução que a gente criou dentro do WhatsApp tendo um resultado muito bom para a empresa, para o cliente e para os usuários desse cliente. E aí eu acho que, assim, uma mensagem que eu deixaria para os clientes que querem criar um chatbot é eles sempre pensarem nos usuários, colocarem eles no centro da solução e pensarem que a gente precisa oferecer, além de um chatbot, a gente precisa oferecer uma solução que seja de fato resolutiva para esse usuário. Sim, não, fechou assim, de uma forma que eu concordo, assino embaixo. E até também do meu lado de design, assim, dizer que esse processo, ele é ampliado para todas as áreas da empresa. Porque, como a gente falou lá no começo, voltando nos primórdios do nosso papo, como é uma ferramenta muito pessoal, os resultados que a empresa vai obter com o chatbot e as descobertas que ela vai obter, ela vai poder usar em qualquer área dentro da empresa dela. Sim. Então, a área de marketing vai poder usar, a área de comunicação, né, comunicação interna, comunicação com a assessoria de imprensa, a área de dados vai poder trazer insights, assim, muito legais do que um cliente está esperando, ou o que ele quer, ou o que ele gosta de fazer sendo meu cliente. A própria área de UX, de User Experience, vai poder pegar os insights do chatbot e colocar dentro da jornada de aplicativo, da jornada de site, da jornada de atendimento humano. Nossa, assim, é uma infinidade de aprendizados que o chatbot tem. Por ser essa ferramenta muito pessoal, a gente está acessando o íntimo das pessoas. É aquilo que elas usam para conversar com a mãe, para conversar com o pai, para conversar com a avó, sabe? Então, eu sou muito entusiasta do chatbot. Eu acho que quando eu entrei nessa área, eu já via e vislumbrava, assim, os caminhos e as possibilidades. Mas dentro desses anos trabalhando, eu vejo que a gente vai ter trabalho pro resto da nossa vida, assim. Sim, chatbot vai dominar o mundo. Vai. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem ficado até aqui. Espero que vocês acompanhem os próximos episódios do Smart Conversations. Clá, muito obrigada pela sua presença. Espero que a gente tenha você novamente aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lê, pela conversa. Acho que foi rica e vai ter bastante aprendizado aí para os nossos ouvintes. E muito pano para manga. Esse assunto tem muita coisa para falar. É verdade. Até a próxima!